Cada um deles, bem? Vamos ler em João capítulo 13. João capítulo 13, a partir do versículo 31. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim, irmãos: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco de tempo estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguireis. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás tua vida por mim? Na verdade te digo, que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Glória a Jesus. Escuta a sua cabeça. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua palavra que vai ser pregada. Eu quero, Senhor, que a tua palavra, como boa semente, caia no meu coração, e que o meu coração seja boa terra a brotar a semente da tua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração, em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. A palavra de Deus nessa noite, ela nos fala, a base dessa palavra é o amor entre irmãos. Meus irmãos, o Senhor Jesus, nesse capítulo 13, ele deu uma grande prova do seu amor, quando ele lavou o pé dos seus discípulos. Ele deixou ali, meus irmãos, uma grande prova de amor. E aqui nós vemos, meus irmãos, que ele mostrou também aos seus discípulos que estava chegando a hora em que ele iria voltar para junto do Pai. Aqui nós vemos, meus irmãos, quando ele começa a preparar-los, dizendo: ainda um pouco de tempo. Mas, meus irmãos, ele deixou aqui um mandamento novo. Moisés deixou 10 mandamentos. O primeiro mandamento é? O primeiro mandamento, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 2. Qual? Quem estava na escola dominical hoje? Foi estudado hoje de manhã.
terás outros deuses diante de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, né? E aí vai. Depois entra aquela sequência: não matarás, não adulterarás. Mas esse é o primeiro mandamento: não ter outro Deus diante dele. Então, amar a ele. Mas Jesus, meus irmãos, ele disse que estava dando aos seus discípulos um mandamento novo. Aqui, meus irmãos, ele diz na sua palavra, no verso 34 e no 35. E eu quero que a igreja repita comigo esse versículo, em voz alta. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meus irmãos, é um mandamento. E mandamento não é opção. Não é um opcional. Eu obedeço ou não. Mandamento é para ser obedecido. Moisés deixou 10, Jesus deixou. Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: todos os mandamentos se resumem no só: amai uns aos outros. E aqui nós vemos quando a palavra de Deus, ela nos diz, através da palavra do próprio Jesus, que nós devemos um novo mandamento dos dois: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, assim amei uns aos outros. Ele disse: nisto conhecerão que são meus discípulos. O discípulo não é conhecido por um terno bonito, uma camisa vermelha, não. Também não é conhecido por um sapato brilhoso, né? Um óculos. Também não é conhecido por uma camisa preta, uma gravata vermelha, ou uma camisa bonita dessa aqui, não. Não é conhecido por um homem que não bebe, que não fuma. Muita gente que não bebe e não fuma não ama o Senhor e não ama o seu irmão. Tem muita gente, meus irmãos, que muitas vezes se veste muito bem, mas não é discípulo do Senhor. Aqui ele diz, meus irmãos, que nisto conhecerão que sois meus discípulos, que vos ameis uns aos outros. Não existe maior modelo de amor do que o que Jesus fez por nós. Ele foi o maior exemplo de amor. Ele que diz aqui, ele que dá o mandamento que nós devemos amar uns aos outros, ele foi o exemplo de amor. Sendo dono de tudo, ele se fez servo. Ele limitou-se a um corpo humano, sendo Deus. Ele nasceu e tomou esse corpo que é pó, e que voltará ao pó. Ele não veio como um super-homem. Hoje muitos crentes querem ser super-crentes. Muitos crentes hoje querem ser semideuses. Mas ele veio, assumiu o corpo humano, nasceu na humildade de uma manjedoura. E ele nos deixou esse exemplo de amor. Esse exemplo de amar. E ele fala sobre o amar um ao outro. Não é somente um amar. Não é somente da parte um e não da do outro. É um amar
amor. Amai-vos ao outro. O amor mútuo. Ele nos deixou esse mandamento e também deixou o exemplo de que nós devemos amar os outros. Ele é o amor perfeito. Não aquela coisa que talvez seja chamada de amor perfeito, porque depois, tempo depois que ela é curtida, ela fica com a mesma aparência. Mas Jesus, meus irmãos, há 2012 anos, ele é o mesmo, ele continua tendo esse amor perfeito na vida das pessoas. E aquele novo mandamento, é muito bonito citar os versículos de Cantares, falando de amor, novo mandamento, amor do lar. É muito bonito citar outros mandamentos, recitar 1 Coríntios 13, os versículos 1 a 13. É muito bonito isso, mas o que Deus quer é prática. O que Jesus quer é prática do amor. O amor que sofre, que suporta, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. Como pesa essa palavra agora? Tudo suporta. Você tem suportado pelo menos um pouco? Você tem suportado as situações adversas? Você tem conseguido suportar o seu irmão? A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6, verso 2. Você tem levado a carga do seu irmão? Você tem colocado na carga? Você tem colocado o seu ombro para carregar a carga do seu irmão? Ou tem empurrado para que ele caia com carga dele? Meus irmãos, é bonito falar de amor. É bonito cantar louvores que falam de amor. Há muitos hinos lindos que falam do amor. Mas, meus irmãos, o que Jesus quer é prática. Ele disse, um novo mandamento de Deus. Além dos 10, além de tudo que foi escrito, eu acrescento mais isso. Amai-vos uns aos outros. O amor bíblico é o amor da sujeição, o amor da submissão, suportar uns aos outros. Muitas vezes, meus irmãos, que nós queremos sentir a pedra do caminho. Nós muitas vezes vemos o nosso irmão que tem alguma falha, o nosso irmão que tem algum defeito, como um impedimento para Deus. Mas aquele irmão, e nós queremos tirar aquele irmão. Mas será que quando nós estamos vendo no nosso irmão uma pedra de tropeço, será que quando nós estamos querendo tirar aquele irmão do caminho, será que nós não temos nós mesmos um tropeço para ele? Será que nós não estamos sendo um tropeço para aquele irmão? Quando queremos dificultar o caminho, Jesus disse o caminho é estreito, só passa pelo caminho que tem amor. Ele tira todo o peso, todo o embaraço e entra pelo caminho estreito e apertado, que é o caminho do amor. Quando nós olhamos para o erro do irmão, nós muitas vezes não carregamos isso. Nós muitas vezes não olhamos para o nosso próprio erro. Nós não olhamos para a nossa
própria falha. Nós não olhamos para nós mesmos. Tudo que tem claro. Antes de olhar o arqueiro que está no olho do irmão, é preciso olhar a trave. Muitas vezes está tapando o nosso olho. Muitas vezes estamos vendo só um pouquinho, mas com um pouquinho que nós estamos vendo a falha do irmão. Nós estamos vendo o arqueiro no olho do irmão, mas não vemos a trave que está travando o nosso olho. Meus irmãos, Jesus, ele apurou. Ele já parou algum momento para examinar o tipo de discípulo que Jesus tinha? Tudo perfeito. Tudo perfeito. A começar por Pedro. Tudo perfeito. Amém? A gente tem que agradecer. Aleluia. Não vai transformar mais não? Amém? Meus irmãos, aturou a cabeça do Pedro. Mas é só Pedro pequeno. A gente fala muito de Pedro. E Jesus, texto aqui, ele disse a Jesus que ele servia Jesus, que ele era superior aos outros. Jesus disse, antes que o galo cante, você vai pegar 3 vezes. Meus irmãos, e Jesus apurou aqueles discípulos. Aqueles dois que disseram, olha, Senhor, quando tu vier, eu quero sentar. Nós queremos sentar um pastor direito, eu quero sentar de olho, meus irmãos. Eu quero isso, eu quero sentar ou à direita ou à esquerda. Meus irmãos, Jesus apurou e ele ensinou a seus discípulos. Você já pensou, meus irmãos, quando Jesus disse a Pedro que Pedro negaria 3 vezes o galo cantar? Pedro negou a Jesus 3 vezes e de repente Jesus passa, já verso de sangue, já coroado de espinhos, e naquela hora ele está ali coroado de espinhos, ferido. Jesus só olhou para ele. Pedro sentiu o amor de Jesus, o contemplando naquela hora de falha, naquela hora que você não difícil, você acabou de negar. Ele chorou a marca. Meus irmãos, Jesus, ele aturou incredulidade dos seus próprios discípulos. Aqueles que passaram com ele 3 anos, vendo ele curar, vendo ele ressuscitar mortos, vendo ele fazer paralíticos andar. E de repente, aqueles discípulos viram tudo isso. E deles, Jesus aparece aos discípulos e deles diz, eu só creio que ele apareceu a vocês, só creio que ele sabia no lugar da lança. Eu enfiar a mão no lugar dos cravos. Jesus disse, corta a cabeça desse moleque, não deixa nem ele entrar aqui mais, exclua ele. Desse momento pode ser discípulo de Jesus, se ele não crê nem nos milagres, se ele não crê, se ele viu Jesus ressuscitando mortos, e agora não crê que ele se ressuscitou a si mesmo, é um incrédulo. Daí, poucos dias está Jesus lá com os discípulos, chega. Jesus apresenta-se na presença entre eles e olha para Tomé. Eu mereço uma lapada.
Meus irmãos, Ele quer que nós pratiquemos o amor. E Ele deixou, meus irmãos, o exemplo. Ele mostrou que Ele quer a nossa perfeição. E Ele deixou à nossa disposição, a disposição de quem quer amar, de quem quer viver o amor. Ele deixou o Espírito Santo, hein? Que nós podemos ir ao Senhor, buscar do Senhor, e através do Espírito Santo nós temos uma vida de mais santidade. Porque, meus irmãos, como eu disse, que mostra que realmente somos discípulos não é a parte exterior. A parte exterior reflete o que tem no interior. Ninguém vai praticar o amor se ele não tiver no seu interior o amor de Deus. Ele não pode mostrar o que ele não é, o que ele não tem. Ele mostra, meus irmãos, que o amor é algo para ser entre todos. O mandamento não foi para alguns só, não. O mandamento foi para todos. O novo mandamento vos dou. Bem? Ele não disse, o novo mandamento eu dou para Pedro, para Paulo. Não, novo mandamento eu dou. Nós precisamos de amar. Diz que havia 2 irmãos que eram sócios. O pai morreu, deixou para eles uma fazenda e eles eram sócios. Um deles era casado, o outro era solteiro. Um dia o casado pensou assim, mas esse meu irmão, solteiro, ainda não tem a sua casa, não tem ainda os meios para casar. Eu vou tirar uma parte do que me cabe na partilha da nossa sociedade e vou colocar, haviam 2 celeiros para cada um dos irmãos. Aquele irmão falou, vou pegar o saco de cada um que está lá no meu celeiro e vou colocar para o meu irmão solteiro. Ele poder se preparar, se casar, ter a sua família. E o solteiro, certo dia, quase dia do tempo, solteiro de velho, casado, tem filhos, tem uma esposa. Eu vou tirar um saco do que está no meu celeiro e vou colocar no celeiro dele. E assim toda noite ele pegava, ia lá no seu celeiro, tirava o saco, colocava na costa, ia lá e no celeiro do outro. O outro, da mesma maneira, pegava, colocava no celeiro do outro. Quando foi um dia, os 2 encontraram. Quando já iam contar, o outro contar, encontraram no meio do caminho. Por quê, meus irmãos? Porque o amor era amor. O amor era dos 2. E quem pratica o amor vão se encontrar na prática do amor. Amém? Porque o amor tudo pode, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Amém? E Deus espera de cada um de nós que nós tenhamos o amor para perdoar, o amor para suportar. Você já pensou você chegar para alguém e dizer, olha, hoje você vai me negar. De repente, está Jesus contemplando Pedro negando. Meus irmãos, nós encontramos falhas, tanta falha nos outros. Mas se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos encontrar em nós muito mais faltas do que aqui nós vemos no nosso irmão. Geralmente nós não queremos encontrar faltas em nós. Geralmente nós queremos dizer que somos perfeitos. Mas um só é perfeito. O Pai que está nos céus. Meus irmãos, faz alguns anos havia uma secretaria que funcionava ali na rua João da Mata, naquela rua ali perto da
secretaria que funcionava ali. João da Mata, né? É João da Mata ali. Então, havia uma secretaria aqui, eu cheguei ali, fui tratar de uns assuntos da igreja, e tinha um irmãozinho muito humilde, vendia laranja ali, e estava um gaiato zombando do irmãozinho e mostrando defeitos de crentes e de pastores. Olha, irmãos, e a galera do mal era grande. A cada defeito de um crente que ele mostrava, o irmãozinho baixava a cabeça e a galera dava. Tá vendo, irmão? Aí o jeito ia cada vez mais enchendo. E ele dizia, pastor fulano fez isso, pastor ciclano fez isso, e mais isso, e era uma lista grande. Eu fui saindo, irmão, de cabeça baixa, e eu sempre fui assim meio ousado. Eu cheguei para o rapaz que apontava os defeitos dos crentes e disse, meu amigo, você quer ver muito mais defeitos do que esse que você está apontando aí numa pessoa? Ele disse, quero. Eu disse, então se mire no espelho. O irmão tinha... Aí a turma começou tudo a zombar, a mangar dele, né? E a moto dele estava do outro lado da calçada, ele só deu um pulo, montou na moto e arrancou com tudo. E o irmãozinho, graças a Deus, porque eu estava sufocado. Mas, meus irmãos, essa é a verdade. Mas isso aí era um homem que não temia Deus. Mas muitas vezes nós crentes fazemos isso. Queremos encontrar o defeito em alguém. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus não vê os nossos defeitos. Glória a Deus. Diga assim, graças a Deus, que Deus não vê os meus defeitos do jeito que eu vejo o defeito do meu irmão. Aí é céu para nós. Porque se ele agisse conosco do jeito que a gente age com o nosso irmão, nós íamos para o inferno. Sem nenhuma chance. Mas, meus irmãos, nós temos o amor de Deus. O sangue de Jesus. Aquele sangue que ele derramou na cruz do Calvário. A maior prova de amor. Ele nos purifica de todo pecado. Amém? Ele nos purifica. Aquele sangue é vivo. E ele é uma prova de amor. Amém? Ele é uma prova de amor de Deus pela nossa vida. Então, meus irmãos, nós precisamos entender. Nós precisamos de buscar ao Senhor e viver uma vida de santidade também, de amor. Praticar o amor. É um novo mandamento. Um novo mandamento que ele nos dá. Glória a Deus. Jesus sofreu com seus discípulos, se alegrou com seus discípulos, morreu por eles. Os discípulos estão. Quem é discípulo de Jesus aí? Quem é que está sendo discipulado? Quem é que está aprendendo de Jesus? A cada dia ele nos ensina. E às vezes, meus irmãos, ele nos ensina de uma maneira dura. Muitas vezes, meus irmãos, ele nos ensina aplicando a vara. E a varada de Jesus dói. Mas ela é aplicada com amor. Ele disse, eu repreendo disciplina. Tem eu? Tem eu? Mas é amor, meus irmãos, quando ele nos repreende. Agora, nós também precisamos repreender a nós mesmos. A Bíblia diz que nós devemos repreender e nos autodisciplinar. Nós precisamos de olhar para nós e ver aonde está nosso Pai. Está escrito, meus irmãos, nesse livro aqui que nós temos chamado Bíblia Sagrada. Ele é um espelho em que nós olhamos o nosso rosto natural.
Será que tem alguém que olha o rosto natural e esquece imediatamente? Dá para esquecer? Esquecer qual é o seu rosto? A gente não esquece. Eu ver a sua foto lá, a foto ali. Né? A gente não esquece o nosso rosto natural. Mas a palavra de Deus, ela nos faz lembrar. Nós olhamos para a palavra e passamos a ver a nossa própria face. Às vezes é muito fácil olhar o erro dos irmãos. Nós muitas vezes esquecemos aquela máxima de quando apontamos lá, 3 dedos apontam para mim. Esse aqui, quando aponta 3, Deus que é justo, que é juiz, Deus que está contemplando, Deus que nos contempla no seu lugar no céu, e cheio de amor, nos deu a grande prova de amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Não era o mundo que ele amou. Ele olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Nem um. Ele já tinha mandado dilúvio. Ele já tinha mandado fogo. O que ele podia? Ele já tinha mandado fogo nos dias de Sodoma. Ele podia agora dizer, agora eu vou mandar um furacão ou qualquer outro tipo de catástrofe natural e acabar com esse povo. Ele disse, não, eu vou mandar meu filho. Eu vou mandar meu filho. Não mataram o filho dele, mas o filho dele ressuscitou. Aleluia! E está aqui nessa noite, dizendo para mim, dizendo para você, um novo mandamento eu te dou, que vos ameis uns aos outros. Ele está aqui dizendo isso para cada um de nós. Nos dizendo que nós devemos amar uns aos outros. Do mesmo jeito com que ele nos amou. Ele é o modelo. Por isso é que a Bíblia diz, olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da fé, olhando para ele. Porque se nós olharmos para um lado ou para o outro, se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver as nossas imperfeições. Muitas vezes, nós vamos fazer, se nós formos colocados em situação, nós vamos fazer como Davi fez. Este homem é tipo de forte, como Davi fez, quando foi-lhe contada pelo profeta, a história, a parábola mostrando que Davi tinha feito, mas foi contado como uma parábola, não foi falado diretamente. Davi, um homem que tinha muitas ovelhas, muito gado, fez assim, matou só aquela ovelhinha, aquela cabritinha que aquele homem tinha. Davi fez, esse homem aqui, Natan, cheio de amor, esse homem do correio. O que Davi fez? Saiu correndo, saiu pulando, saiu culpando. Davi porque a culpa é dela. E ela estava tomando banho nua. A culpa é dela. A culpa foi do marido. O que ele fez? Ele pegou a sua harpa. Aleluia. E começou a cantar um dos mais belos salmos da Bíblia. Não é um deles. Eu sempre digo isso. É um salmo sempre. Um homem sempre vitorioso, um homem que sempre louvava a Deus por tudo.
ele louva confessando o seu pecado e pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Pequei contra ti que eu pequei, fiz o que era mal, lava-me, purifica-me. Ele viu que em um coração puro e não retira de mim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz amar, perdoar. Nesta noite, meus irmãos, o Senhor quer que nós pratiquemos o que é a sua palavra, um novo mandamento. É isso que nós precisamos para ser um verdadeiro bem. Ele diz: conhecereis que sois meus discípulos. Nisso conhecereis que sois meus discípulos. Muitas vezes nós queremos o amor quando é o tocante a nós. Aquele homem tinha uma grande dívida, ele pediu perdão, foi perdoado. Mas quando ele encontrou aquele que lhe pediu uma quantia pequena, ele estava querendo sufocar o outro para receber. Mas muitas vezes nós queremos perdão, mas não queremos perdoar. Queremos o amor, mas não queremos amar. Queremos ser tolerados, queremos ser aturados, queremos que alguém suporte a nossa fraqueza, mas não queremos suportar, não queremos aturar o nosso irmão. Você tem um irmão, meu irmão, que é estragável, é como Jonas. Jonas, nem a baleia aguentou ele. Né? Soltou ele lá na praia, era intragável. Mas o amor de Deus na vida de Jonas salvou a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, a cidade